Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como purificar teu coração? Sermão 179, pregado na manhã de domingo, 21 de fevereiro de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Se eu tentasse em vão modelar o meu discurso com base em modelos elevados, eu compararia esta manhã o coração humano à antiga cidade de Tebas, de cujas 100 portas multidões de guerreiros costumavam marchar. Assim como era a cidade, eram seus exércitos. Assim como era a sua força interior, eram aqueles que saíam dela. Eu poderia então enfatizar a necessidade de guardar o coração, pois ele é a metrópole da nossa humanidade, a cidadela e o arsenal de nossa humanidade. Se a fortaleza principal se render ao inimigo, a ocupação do restante será tarefa fácil. Se o bastião principal for possuído pelo mal, toda a terra será dominada por ele. No entanto, em vez disso, tentarei fazer o que possivelmente posso realizar por meio de uma humilde metáfora e de uma figura simples que serão facilmente compreendidas. Vou me esforçar para apresentar a doutrina do sábio de que nossa vida brota do coração e, assim, vou trabalhar para mostrar a absoluta necessidade de guardar o coração com toda a diligência. Você já viu os grandes reservatórios fornecidos pelas nossas companhias de água, de onde a água que abastece centenas de ruas e milhares de casas é mantida. Agora, o coração é o reservatório do homem e nossa vida é permitida fluir em sua estação apropriada. Essa vida pode fluir por diferentes tubulações, a boca, a mão, o olho, mas ainda assim, todas as ações da mão, do olho, dos lábios derivam sua fonte do grande manancial e reservatório central, o coração. E daí surge a facilidade em mostrar a grande necessidade que existe em manter esse reservatório, o coração, em um estado e condição adequados, pois caso contrário, aquilo que flui através das tubulações deve ser contaminado e corrompido. Que o Espírito Santo agora guie nossas meditações. Meros moralistas, frequentemente, se esquecem do coração e lidam exclusivamente com os poderes menores. Alguns deles dizem: se a vida de um homem estiver errada, é melhor alterar os princípios sobre os quais sua conduta é baseada. Seria melhor adotar outro esquema de vida. A sociedade deve ser remodelada para que o homem tenha oportunidade de demonstrar virtudes e menos tentação para se entregar aos vícios. É como se, quando o reservatório estivesse cheio de líquido venenoso ou poluído, algum conselheiro sábio propusesse que todas as tubulações fossem retiradas e novas fossem instaladas para que a água pudesse correr por canais frescos. Mas quem não percebe que isso seria em vão se a fonte estivesse poluída, não importa o quão boas sejam as tubulações. Assim em vão são as regras pelas quais os homens esperam moldar suas vidas. Em vão é o regime pelo qual buscamos nos restringir à aparência do bem. A menos que o coração esteja correto, o melhor esquema de vida cairá por terra e falhará em cumprir seu propósito. Outros dizem: bem, se a vida estiver errada, seria melhor corrigir a compreensão. Você deve informar o julgamento do homem, educá-lo, ensiná-lo melhor, e quando a sua mente estiver bem informada, então sua vida será melhorada. Agora, a compreensão é, se eu posso usar tal figura, o cronômetro que controla as emoções, permitindo que elas fluam ou as interrompe.
E é como se um homem muito sábio, quando um reservatório tivesse sido envenenado, propusesse que uma nova pessoa fosse contratada para abrir ou fechar a água, na esperança de que toda dificuldade fosse assim obviada. Se seguíssemos seu conselho, se encontrássemos o homem mais sábio do mundo para controlar a fonte, o Senhor Compreensão ainda seria incapaz de nos fornecer correntes saudáveis, até que primeiro purificássemos a cisterna de onde elas fluíam. O teólogo arminiano também, às vezes, sugere outro caminho para melhorar a vida do homem. Ele lida com a vontade. Ele diz que a vontade deve ser conquistada em primeiro lugar. E se a vontade estiver correta, então tudo estará em ordem. A vontade é como a grande máquina que força a água a sair do manancial ao longo das tubulações, de modo que ela flua para nossas moradias. O conselheiro aprendido propõe que haja uma nova máquina a vapor empregada para forçar a água ao longo das tubulações. Se, diz ele, tivéssemos a maquinaria adequada para forçar o líquido, então tudo estaria bem. Não, Senhor. Se o fluxo for venenoso, você pode ter eixos girando em diamantes. Pode ter uma máquina feita de ouro e uma força tão poderosa quanto a onipotência. Mas mesmo assim, você não alcançou seu objetivo até que tenha purificado a fonte poluída e purificado as correntes da vida que dela fluem. O sábio, na nossa passagem, parece dizer: cuidado para não desperdiçar suas energias. Tenha cuidado em começar no lugar certo. É muito necessário que a compreensão esteja correta. É bastante necessário que a vontade tenha a sua devida predominância. É muito necessário que você mantenha cada parte do ser humano em uma condição saudável. Mas, diz ele, se você quer promover verdadeira santidade, deve começar pelo coração, pois dele brotam as fontes da vida. E quando você o tiver purificado, quando tiver tornado suas águas puras e límpidas, então o fluxo fluirá e abençoará os habitantes com água limpa, mas não antes disso. Aqui vamos pausar e fazer a pergunta solene e vital: meu coração está correto aos olhos de Deus? Pois a menos que o homem interior tenha sido renovado pela graça soberana de Deus, por meio do Espírito Santo, nosso coração está cheio de podridão, imundície e abominações. E se for esse o caso, aqui é onde toda a nossa purificação deve começar, se for real e satisfatória. Homens não renovados, imploro que ponderem as palavras de um cristão antigo que repito aqui em seus ouvidos. Não importa qual é o sinal, mesmo que seja um anjo que está do lado de fora, se o diabo e o pecado habitam dentro. Nossos enfeites em uma roupa velha não a tornarão nova, apenas darão uma nova aparência a ela. E verdadeiramente não é uma boa administração gastar uma grande quantia em consertar um terno velho que logo se desfaz em trapos, quando um pouco mais poderia comprar um novo que é durável. E não é melhor trabalhar para obter um coração novo, para que tudo o que você fizer seja aceito e você seja salvo, do que perder todo o esforço que você faz da religião e a si mesmo também por falta dele? Agora, vocês que amam o Senhor, deixe-me levá-los ao reservatório do coração e instigar em vocês a grande necessidade de manter o coração correto. Se vocês desejam que as correntes de sua vida sejam felizes para vocês e benéficas para os outros, mantenham o coração cheio. Por mais pura que seja a água no reservatório central, não será possível para a empresa nos fornecer um suprimento abundante de água, a menos que o próprio reservatório esteja cheio. Uma fonte vazia certamente gerará tubulações vazias. E por mais precisa que seja a máquina, por mais que tudo esteja bem organizado, se o reservatório estiver seco, podemos esperar em vão por qualquer água de que precisamos. Agora, você conhece muitas pessoas, certamente você as encontrará em sua própria sociedade e círculo, pois não conheço ninguém tão sortudo a ponto de estar sem essas pessoas conhecidas, cujas vidas são apenas vazios, inutilidades. Elas nunca realizam nada. Elas não têm força mental. Elas não têm poder moral.
O que elas dizem, ninguém se importa em notar. O que elas fazem é raramente imitado. Conhecemos pais cuja força moral foi tão desprezível que até seus filhos mal conseguiam imitá-los. Embora a imitação fosse forte neles, eles inconscientemente sentiram, mesmo na infância, que seu pai era, afinal, apenas uma criança como eles mesmos e não havia crescido para ser um homem. Você não conhece muitas pessoas que, se elas abraçassem uma causa e fosse confiada a elas, certamente a levariam ao naufrágio? O fracasso seria o resultado total. Você não poderia empregá-las como funcionários em seu escritório sem ter certeza de que seu negócio seria quase arruinado. Se você as contratasse para administrar um empreendimento, teria certeza de que elas conseguiriam gastar todo o dinheiro, mas nunca conseguiriam obter lucro. Se fossem colocadas em circunstâncias confortáveis por alguns meses, elas continuariam descuidadamente até que tudo estivesse perdido. Elas são apenas presas fáceis para os espertalhões do mundo. Elas não têm força persistente, nenhum poder de forma alguma. Veja essas pessoas no Evangelho. Não importa muito quais são suas opiniões doutrinárias. É absolutamente certo que elas nunca afetarão as mentes dos outros. Coloque-as no púlpito. Elas são escravas dos diáconos ou são dominadas pela igreja. Elas nunca têm uma opinião própria, não conseguem expressar uma coisa. Elas não têm coragem de dizer, isso é verdade e eu sei que é. Esses homens apenas vivem, mas no que diz respeito a qualquer utilidade para o mundo e para a igreja, poderiam muito bem nunca terem sido criados, a menos que fosse para serem alimentados por outras pessoas. Agora, alguns dizem que isso é culpa da mente dos homens. Fulano de tal, eles dizem, não poderia progredir, ele tinha uma mente pequena. Era totalmente impossível para ele prosperar, pois sua mente era pequena. Ele não conseguia fazer nada, ele não tinha força suficiente. Isso pode até ser verdade, mas eu sei o que era ainda mais verdadeiro. Ele tinha um coração pequeno, e aquele coração estava vazio. Porque observe bem, a força de um homem no mundo, todas as outras coisas sendo iguais, está na proporção da força e vigor de seu coração. Um homem de coração cheio é sempre um homem poderoso. Se ele estiver equivocado, então ele é poderoso para o erro. Se algo está em seu coração, ele certamente o tornará notório, mesmo que seja uma mentira descarada. Deixe um homem ser ignorante, mas se seu coração estiver cheio de amor por uma causa, ele se torna um homem poderoso para esse objetivo, porque ele tem o poder do coração, a força do coração. Um homem pode ser deficiente em muitas das vantagens da educação, em muitos desses detalhes que são tão valorizados na sociedade, mas se lhe der um coração bom e forte, que bate com força, não há erro em relação ao seu poder. Deixe-o ter um coração que esteja completamente cheio até a borda com um objetivo, e esse homem realizará a tarefa, ou então morrerá gloriosamente derrotado e se gloriará em sua derrota. O coração é poder. É o vazio nos corações dos homens que os torna tão fracos. Os homens não sentem o que são capazes. Agora, o homem nos negócios que se entrega de corpo e alma ao trabalho tem mais chances de prosperar do que qualquer outra pessoa. Esse é o pregador que queremos, aquele que tem uma alma plena, que ele tem uma mente, quanto mais ele souber, melhor. Mas no fim das contas, dê a ele um coração grande. E quando seu coração bater, se seu coração estiver cheio, ele, com a ajuda de Deus, fará com que os corações de sua congregação batam junto com ele, ou então fará com que eles percebam que ele está se esforçando muito para obrigá-los a segui-lo. Ah, se tivéssemos mais coração no serviço do nosso Mestre, quanto mais trabalho poderíamos suportar. Você é um professor da escola dominical, jovem, está reclamando que não consegue progredir na escola dominical. Senhor, um encanamento de serviço daria água em abundância se o coração estivesse cheio. Talvez você não ame o seu trabalho. Esforce-se para amar mais o seu trabalho e então, quando seu coração estiver cheio,
você se sairá bem o suficiente. Ó, diz o pregador, estou cansado do meu trabalho de pregar, tenho pouco sucesso, acho que é um trabalho árduo. A resposta para essa questão é: seu coração não está cheio disso. Pois se você amasse a pregação, respiraria a pregação, se alimentaria de pregação e sentiria uma compulsão para seguir a pregação. E com o seu coração cheio desse assunto, você seria feliz no trabalho. Ah, por um coração que seja cheio, profundo e amplo. Encontre o homem que tem uma alma assim, e esse é o homem de quem as águas vivas fluirão para alegrar o mundo com seus riachos refrescantes. Portanto, aprenda a necessidade de manter o coração cheio e que essa necessidade o faça fazer esta pergunta: mas como posso manter meu coração cheio? Como posso ter emoções fortes? Como posso manter meus desejos ardentes e meu zelo inflamado? Cristão, há um versículo que explicará tudo isso. De ti procede o meu socorro, disse Davi. Se você tiver todas as suas fontes em Deus, seu coração estará cheio o suficiente. Se você for ao pé do Calvário, ali seu coração será banhado em amor e gratidão. Se você frequentar o Vale do Retiro e conversar com seu Deus lá, é lá que seu coração estará cheio de resolução calma. Se você sair com seu mestre até o Monte das Oliveiras e com ele olhar para uma Jerusalém perversa e chorar sobre ela, então seu coração estará cheio de amor pelas almas imortais. Se você continuamente buscar seu impulso, sua vida, a totalidade do seu ser no Espírito Santo, sem o qual você não pode fazer nada, e se você viver em comunhão íntima com Cristo, não haverá medo de que seu coração fique seco. Aquele que vive sem oração, aquele que vive com pouca oração, aquele que raramente lê a palavra, aquele que raramente olha para o céu em busca de uma nova influência do alto, será o homem cujo coração se tornará seco e estéril. Mas aquele que clama a seu Deus em segredo, que passa muito tempo em retiro santo, que se deleita em meditar nas palavras do Altíssimo, cuja alma é entregue a Cristo, que se deleita em sua plenitude, se regozija em sua suficiência, ora por sua segunda vinda e se alegra com o pensamento de sua gloriosa vinda, tal homem, eu digo, deve ter um coração transbordante. E como seu coração é, assim será a sua vida. Será uma vida plena, será uma vida que falará do sepulcro e acordará os ecos do futuro. Guarda o teu coração com toda a diligência e peça ao Espírito Santo para mantê-lo cheio, pois caso contrário, as manifestações de sua vida serão fracas, superficiais e inúteis. E você poderia muito bem não ter vivido, ter nome de quem vive, mas estar morto. Podemos afirmar também que seria de pouca utilidade para as nossas companhias de água manterem seus reservatórios cheios se eles não os mantivessem também puros. Lembro-me de ter lido uma reclamação no jornal de uma certa cidade provincial de que um comerciante que havia sido frequentemente abastecido com peixes pela companhia de água. Grandes enguias que haviam se infiltrado pelo cano e às vezes criaturas um pouco mais repugnantes. Já presenciamos situações em que as companhias de água nos forneceram sólidos quando deveriam nos fornecer apenas cristal puro. E ninguém gosta disso. O reservatório deve ser mantido puro e limpo, e a menos que a água provenha de uma fonte pura e não esteja impregnada de substâncias prejudiciais, por mais cheio que o reservatório esteja, a companhia não conseguirá satisfazer ou beneficiar seus clientes. Agora, é essencial que façamos com nossos corações o que a companhia deve fazer com o seu reservatório. Devemos manter nossos corações puros, pois se o coração não for puro, a vida não pode ser pura. É totalmente impossível que seja assim. Você vê um homem cuja conversa inteira é impura e profana. Quando ele fala, ele enche sua linguagem de palavrões. Sua mente é baixa e desprezível. Somente as coisas da injustiça são agradáveis para ele, pois ele não tem alma acima do esgoto e do monte de esterco. Você encontra outro homem que tem entendimento suficiente para evitar violar as decências da vida, mas ao mesmo tempo ele gosta de coisas imundas. Qualquer piada de mau gosto,
qualquer coisa que de alguma forma estimule pensamentos impuros é exatamente o que ele deseja. Para os caminhos de Deus, ele não tem apreço. Na casa de Deus, ele não encontra prazer. Na sua palavra, não encontra deleite. Qual é a causa disso? Alguns dizem que é por causa de suas conexões familiares, por causa da situação em que ele se encontra, por causa de sua educação precoce e tudo mais. Não. A resposta simples para isso é a mesma resposta que demos a outra pergunta. O coração não está certo, pois se o coração fosse puro, a vida também seria pura. O fluxo impuro revela a fonte. Um valioso livro de parábolas alemães do velho Christian Schreiber contém a seguinte metáfora simples. Trouxeram uma bebida para Gotthold que tinha o sabor do recipiente em que foi contida, e isso o levou a observar: temos aqui um problema de nossos pensamentos, palavras e obras. Nosso coração está contaminado pelo pecado e, infelizmente, uma mancha de pecaminosidade se apega a tudo o que empreendemos. E, embora por força do hábito isso possa ser imperceptível para nós, não escapa ao olhar do Deus onisciente, santo e justo. De onde vem nossa carnalidade, avareza, orgulho, preguiça e incredulidade? Não podem todos eles ser rastreados até a corrupção de nossos corações? Quando os ponteiros de um relógio se movem de maneira irregular e quando o sino toca na hora errada, esteja certo de que há algo errado dentro. Como é necessário que a mola principal dos nossos motivos esteja em ordem adequada e as engrenagens em condição correta. Cristão, mantenha seu coração puro. Você pergunta, como posso fazer isso? Bem, antigamente havia o ribeiro Mara, ao qual os peregrinos sedentos no deserto vieram para beber. E quando eles vieram para provar, estava tão salobra que, embora suas línguas estivessem como tochas e os céus de suas bocas estivessem ressequidos pelo calor, eles não puderam beber daquela água amarga. Você se lembra do remédio que Moisés prescreveu? É o remédio que prescrevemos a vocês hoje. Ele pegou uma certa árvore e a lançou nas águas, e elas se tornaram doces e claras. Seu coração, por natureza, é como a água de Mara, amarga e impura. Há uma certa árvore, você conhece o seu nome, aquela árvore na qual o Salvador foi pendurado, a cruz. Pegue aquela árvore, coloque-a em seu coração, e mesmo que ele seja ainda mais impuro do que é, aquela doce cruz, aplicada pelo Espírito Santo, logo o transformará em sua própria natureza e o tornará puro. Cristo Jesus no coração é a doce purificação. Ele é feito santificação para nós. Eliseu lançou o sal nas águas, mas nós devemos lançar o sangue de Jesus ali. Uma vez que conheçamos e amemos a Jesus, uma vez que sua cruz se torne o objeto de nossa adoração e o tema de nosso deleite, o coração começará a sua purificação e a vida também se tornará pura. Que todos nós aprendamos a sagrada lição de fixar a cruz no coração. Homem cristão, ame mais o seu Salvador. Clame ao Espírito Santo para que você possa ter mais afeição por Jesus. E então, por mais lucrativo que seja o seu pecado, você dirá com o poeta: agora, pelo amor que tenho ao seu nome, o que era meu ganho, considero minha perda. Meu antigo orgulho chamo de vergonha e fixo minha glória em sua cruz. A cruz no coração é o purificador da alma. Ela purifica e limpa as câmaras da mente. Cristão, mantenha seu coração puro, porque dele procedem as fontes da vida. Há uma coisa a qual nossas companhias de água nunca precisam prestar muita atenção. Ou seja, se a água delas é pura e o reservatório está cheio, elas não precisam se preocupar em mantê-la pacífica e tranquila, pois mesmo que seja agitada por uma tempestade, receberemos nossa água nas mesmas condições de sempre. No entanto, não é assim com o coração. A menos que o coração seja mantido pacífico, a vida não será feliz. Se a calma não reinar sobre aquele lago interno dentro da alma que alimenta os rios de nossa vida, os próprios rios estarão sempre em tempestade.
Nossos atos externos sempre revelarão que eles nasceram em tempestades, rolando em tempestades eles mesmos. Vamos entender isso em primeiro lugar em relação a nós mesmos. Todos desejamos levar uma vida alegre. O olhar brilhante e o passo elástico são coisas que cada um de nós deseja. Ter uma mente contente é o que a maioria dos homens aspira continuamente. Vamos lembrar a todos que a única maneira de manter nossa vida pacífica e feliz é manter o coração em repouso. Pois vem a pobreza, vem a riqueza, vem a honra, vem a vergonha, vem a abundância ou vem a escassez. Se o coração estiver tranquilo, haverá felicidade em qualquer lugar. Mas não importa o quanto haja sol e brilho, se o coração estiver perturbado, toda a vida também estará perturbada. Há uma bela história contada em um dos martirológios alemães que vale a pena eu contar e você lembrar. Um santo mártir que havia sido mantido por muito tempo na prisão e lá havia demonstrado, para o espanto de todos que o viam, a mais firme constância e paciência, finalmente, no dia da sua execução, foi levado e amarrado ao poste em preparação para acender o fogo. Enquanto estava nessa posição, ele pediu permissão para falar mais uma vez com o juiz que, de acordo com o costume suíço, também era obrigado a estar presente na execução. Depois de recusar repetidamente, o juiz finalmente se aproximou quando o camponês se dirigiu a ele assim: hoje você me condenou à morte. Agora admito livremente que sou um pobre pecador, mas nego categoricamente que sou um herege, porque do fundo do meu coração eu creio e confesso tudo o que está contido no credo dos apóstolos, que ele então repetiu do começo ao fim. Agora, Senhor, ele continuou a dizer, tenho apenas um último pedido a fazer, que é que você se aproxime e coloque sua mão primeiro sobre o meu peito e depois sobre o seu próprio, e depois declare francamente e honestamente, diante desta multidão reunida, qual dos dois, o meu ou o seu, está batendo com mais violência de medo e ansiedade. Quanto a mim, deixo o mundo com entusiasmo e alegria para ir e estar com Cristo, em quem sempre acreditei. O que você está sentindo neste momento, apenas você sabe. O juiz não pôde responder e ordenou que acendesse imediatamente a fogueira. No entanto, era evidente pelos seus olhares que ele estava mais assustado do que o mártir. Agora, mantenha o seu coração certo. Não deixe que ele te atormente. O Espírito Santo diz de Davi, o coração de Davi o feriu. O ferimento do coração é mais doloroso para um homem bom do que os golpes duros de um punho. É um golpe que pode ser sentido. É ferro que penetra na alma. Mantenha o seu coração em bom estado. Não deixe que ele entre em conflito com você. Busque que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ajoelhe-se à noite e, com uma confissão plena de pecado, expresse a sua fé em Cristo. Então, você poderá temer o túmulo tão pouco quanto a sua cama. Levante-se de manhã e entregue o seu coração a Deus e coloque nele os doces anjos do amor perfeito e da fé santa. E você poderá ir para o mundo e, mesmo que esteja cheio de leões e tigres, você não precisará temê-lo mais do que Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Mantenha o coração em paz e a sua vida será feliz. Lembre-se, em segundo lugar, que o mesmo se aplica aos outros homens. Eu espero que todos nós desejemos levar vidas tranquilas e, na medida do possível, viver em paz com todos os homens. Existe uma raça particular de homens, não sei de onde eles vêm, mas agora estão misturados com a raça inglesa e são encontrados aqui e ali. Homens que parecem ter nascido apenas para brigar, sempre brigando e nunca satisfeitos. Dizem que todos os ingleses são um pouco assim, que nunca estamos felizes a menos que tenhamos algo para reclamar, e que a pior coisa que poderia nos acontecer seria nos oferecer algum entretenimento no qual não pudéssemos reclamar.
porque ficaríamos mortalmente ofendidos por não termos a oportunidade de mostrar nossas tendências inglesas. Eu não sei se isso é verdade para todos nós, mas é verdade para alguns. Não se pode sentar com eles em uma sala sem que introduzam um assunto sobre o qual você certamente discordará deles. Não se pode caminhar com eles por meia milha nas ruas públicas sem que façam uma observação contra todos e tudo o que veem. Eles falam sobre ministros, sobre os pastores. A doutrina de um é muito alta, a de outro é muito baixa. Um homem, eles pensam, é demasiado afeminado e preciso. Outro, dizem eles, é vulgar. Eles não o ouviram de jeito nenhum. Dizem de outro homem que acham que ele não visita seu povo. De outro, que ele visita tanto que nunca se prepara para o púlpito. Ninguém pode estar certo para eles. Por que isso acontece? De onde surge esse resmungo contínuo? O coração, mais uma vez, fornece a resposta. Eles são mal-humorados e melancólicos em seu interior, e assim sua fala os denuncia. Eles não tiveram seus corações levados a sentir que Deus fez de um sangue todas as nações que habitam sobre a face da terra. Ou se eles já sentiram isso, nunca foram levados a escrevê-lo em seus corações. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qualquer que tenha sido colocado lá entre os outros 10, o 11º mandamento nunca foi escrito ali. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso eles esqueceram. Ó, queridos cristãos, procurem ter os corações cheios de amor e, se até agora tiveram corações pequenos demais para conter amor suficiente apenas para sua própria denominação, alarguem seus corações para que possam enviar tubos de serviço a todos os povos de Deus em todo o globo habitável. Assim, sempre que você encontrar alguém que seja um verdadeiro herdeiro nascido do céu, ele não terá nada a fazer além de abrir a torneira, e do seu coração amoroso começarão a fluir manifestações de amor verdadeiro, fervoroso, sincero, voluntário e vivo. Mantenha seu coração pacífico, para que sua vida também o seja, pois das profundezas do coração vêm as manifestações da vida. Como isso pode ser feito? Respondemos mais uma vez que devemos pedir ao Espírito Santo que pacifique o coração. Nenhuma voz, exceto aquela que no lago da Galileia disse à tempestade: aquieta-te, pode acalmar as águas turbulentas de um coração tempestuoso. Nenhuma força, exceto a onipotência, pode acalmar a tempestade da natureza humana. Clame a Ele com toda a sua força. Ele ainda dorme na embarcação com sua igreja. Peça-lhe que desperte, para que sua piedade não pereça nas águas da contenda. Clame a Ele para que Ele dê paz e felicidade ao seu coração. Então, sua vida será pacífica, seja ela vivida em dificuldades ou em alegrias. Continuando um pouco mais, quando a companhia de abastecimento de água reúne uma abundância de água no reservatório, há uma coisa que eles sempre devem ter cuidado, que é não tentar fazer demais, caso contrário, falharão. Suponha que eles coloquem uma grande tubulação principal em um local para abastecer uma cidade e outra tubulação principal para abastecer outra. E o suprimento que foi destinado a encher um canal é desviado para uma dúzia de córregos. Qual seria o resultado? Bem, nada seria feito corretamente e todos teriam motivo para reclamar. Agora, o coração do homem é tão pequeno que só há uma grande direção na qual sua água viva pode fluir. E meu quarto conselho para você a partir deste texto é: mantenha seu coração indiviso. Suponha que você veja um lago e há 20 ou 30 riachos correndo dele. Bem, não haverá um único rio forte em todo o país. Haverá vários riachos pequenos que secarão no verão e serão torrentes temporárias no inverno. Todos eles serão inúteis para qualquer grande propósito, porque não há água suficiente no lago para alimentar mais do que um grande rio.
Agora, o coração do homem tem apenas vida suficiente para perseguir plenamente um objetivo. Você não deve dar metade do seu amor a Cristo e outra metade ao mundo. Nenhum homem pode servir a Deus e ao dinheiro, porque não há vida suficiente no coração para servir aos dois. Infelizmente, muitas pessoas tentam isso e falham nos dois caminhos. Conheci um homem que tentou permitir que parte do seu coração se voltasse para o mundo e outra parte escorresse para a igreja. E o efeito foi este: quando ele entrava na igreja, era suspeito de hipocrisia, porque diziam: se ele estivesse realmente conosco, ele poderia ter feito ontem o que fez e depois hoje vir aqui e cultuar verdadeiramente. A igreja o vê como alguém suspeito. Ou, se ele os engana, sentem que ele não é de muita utilidade para eles, porque não tem todo o seu coração. Qual é o efeito de sua conduta no mundo? Bem, o evangelho é um empecilho para ele. O mundo não o quer e a igreja não o pode ver como um homem regenerado. Ele quer ir entre os dois e ambos o desprezam. Nunca vi alguém tentar andar dos dois lados da rua a não ser um homem bêbado. Ele tentou e foi um trabalho muito desajeitado, de fato. Mas tenho visto muitas pessoas, do ponto de vista moral, tentarem andar dos dois lados da rua. E pensei que houvesse algum tipo de embriaguez nelas, ou então teriam desistido disso como algo muito tolo. Agora, se eu achasse que este mundo e os prazeres dele valessem a pena buscar, eu simplesmente os buscaria e seguiria atrás deles, e não fingiria ser um cristão. Mas se Cristo for Cristo, e se Deus for Deus, vamos dar todo o nosso coração a Ele, e não compartilhar com o mundo. Muitos membros da igreja conseguem andar dos dois lados da rua da seguinte maneira: seu sol está muito baixo, de fato, não tem muita luz, não tem muito calor e está quase se pondo. Agora, só os poentes lançam sombras longas e esse homem fica do lado do mundo da rua e projeta uma longa sombra atravessando a rua até o lado oposto da parede, logo do outro lado da calçada. Sim, é tudo o que conseguimos com muitos de vocês. Vocês vêm e pegam o pão e o vinho sacramentais. Vocês são batizados, vocês se juntam à igreja e o que recebemos é apenas a sombra de vocês. Aí está a sua substância do outro lado da rua, afinal. Qual é o sentido do casulo vazio de uma falsa profissão de fé de um homem? E, no entanto, muitos de nossos membros da igreja são pouco melhores que isso. Eles fazem como a serpente que deixa sua pele para trás. Eles nos dão sua casca, sua pele, o invólucro do casulo onde a vida já esteve. E então eles vão para cá e para lá de acordo com suas vontades sensuais. Eles nos dão o exterior e depois dão o interior ao mundo. Ó, quão tolo é isso, cristão! Seu mestre se entregou completamente por você. Entregue-se sem reservas a ele. Não retenha parte do preço. Faça uma entrega completa de cada movimento do seu coração. Esforce-se para ter apenas um objetivo e uma meta. E para isso, entregue a guarda do seu coração a Deus. Clame por mais as influências divinas do Espírito Santo, para que assim, quando sua alma for preservada e protegida por Ele, possa ser direcionada para um único canal e somente um, para que sua vida possa fluir profunda, pura, clara e pacífica, tendo como únicas margens a vontade de Deus e como único canal o amor de Cristo e o desejo de agradá-lo. Assim escreveu Spencer em dias passados. De fato, por natureza, o coração do homem é algo muito dividido e quebrado, disperso e parcelado. Uma parte para essa criatura e uma parte para essa luxúria. Às vezes, essa vaidade o contrata, como Leia fez com Jó por Raquel. Em seguida, quando ele fez algum serviço para aquilo, ele se entrega a outro. Assim é dividido o homem e suas afeições. Agora, os eleitos, a quem Deus decretou serem vasos de honra, consagrados para seu uso e serviço sagrado,
Ele os lança no fogo de sua palavra, para que, sendo amolecidos e derretidos lá, Ele possa, pelo seu Espírito transformador, moldá-los novamente, como que em uma unidade santa. Assim, aquele que antes estava separado de Deus e perdido entre as criaturas e suas luxúrias, agora seu coração é reunido em Deus, distanciado de todos eles. Ele olha com um único olho para Deus e age para Ele em tudo o que faz. Portanto, se você quer saber se o seu coração é sincero, pergunte se ele foi assim renovado. Agora, meu último ponto é talvez um tanto estranho. Em tempos passados, quando um de nossos reis retornou do cativeiro, antigos historiadores nos contam que havia fontes em Cheapside que jorravam vinho. Tão generoso era o rei e tão feliz o povo, que em vez de água, eles fizeram o vinho fluir livremente para todos. Existe uma maneira de tornar nossa vida tão rica, tão plena, tão abençoada para nossos semelhantes, que a metáfora pode ser aplicável a nós. E as pessoas podem dizer que nossa vida flui com vinho, enquanto a vida dos outros flui com água. Você conhece alguns homens assim. Havia um Howard. A vida de John Howard não era como nossas pobres vidas comuns. Ele era tão benevolente, sua simpatia com a humanidade foi tão abnegada, que os cursos de sua vida eram como vinho generoso. Você conheceu outro, um santo eminente, alguém que vivia muito próximo a Jesus. Quando você falava, sentia que sua conversa era algo pobre e insípido. Mas quando ele falava com você, havia uma unção e um sabor em suas palavras, uma solidez e uma força em seus discursos que você podia apreciar, embora não pudesse alcançá-los. Às vezes, você disse: eu gostaria que minhas palavras fossem tão cheias, tão doces, tão suaves e tão ungidas quanto as palavras de tal pessoa. Ah, como eu gostaria que minhas ações fossem tão ricas, tivessem uma cor tão profunda e um sabor tão puro quanto os atos de fulano de tal. Tudo o que posso fazer parece pouco e vazio quando comparado às suas grandes realizações. Ah, se ao menos eu pudesse fazer mais. Ah, se ao menos eu pudesse enviar correntes de ouro puro para cada casa, em vez do meu pobre material sem valor. Bem, cristão, isso deve ensiná-lo a manter seu coração cheio de coisas ricas. Nunca negligencie a palavra de Deus, pois ela enriquecerá seu coração com preceitos e entendimento. E então sua conversa, quando fluir de sua boca, será como seu coração, rico, ungido e saboroso. Encha seu coração com amor rico e generoso, e então o fluxo que brotar de suas mãos será tão rico e generoso quanto o seu coração. Acima de tudo, permita que Jesus viva em seu coração, e então de seu ventre fluirão rios de água viva, mais ricos, mais satisfatórios do que a água do poço de Sicar, da qual Jacó bebeu. Ó, vá, cristão, a grande mina de riquezas, e clame ao Espírito Santo para enriquecer seu coração para seu crescimento em graça. Assim, sua vida e conversa serão uma bênção para seus semelhantes. E quando eles o verem, seu rosto será como de um anjo de Deus. Você lavará seus pés com água e ungirá com óleo. Aqueles que estão sentados à porta se levantarão quando virem, e os homens louvarão a Deus. Mas uma única frase e teremos terminado. O texto diz: guarde o teu coração, mas não para todos aqui. Para alguns aqui hoje, seus corações não valem a pena serem guardados. Quanto mais cedo vocês se livrarem deles, melhor. São corações de pedra. Você sente hoje que tem um coração de pedra? Vá para casa e eu oro para que o Senhor atenda ao meu desejo de remover seu coração impuro. Clame a Deus e diga: tire o meu coração de pedra e dá-me um coração de carne. Um coração de pedra é um coração impuro, um coração dividido, um coração inquieto. É um coração pobre e empobrecido, um coração desprovido de toda a bondade do ponto de vista de Deus. E você não pode abençoar a si mesmo nem aos outros, se seu coração for assim. Ó Senhor Jesus,
Será que tu te agradarás hoje em renovar muitos corações? Será que tu quebrarás a pedra em pedaços e colocarás carne em vez de pedra? E assim terás a glória para todo sempre. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz.